Oi, boa noite todo mundo. Tava com saudade, né? Faz tempo que a gente não faz live. Já estamos aqui, peraí. Vamos chamar lá o Gabriel. O Gabriel, ele é um dos fundadores de um coletivo muito interessante aqui, que é o coletivo. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, Marinete, que está sempre aqui comigo, Paulo Felipe. Paulo Felipe também é um dos caras da juventude que está ajudando a organizar esse movimento que nós estamos fazendo, que é muito importante, que vai discutir essa barbaridade desse aumento na tarifa do transporte coletivo. Pronto, vou chamar o Oti, não sei por onde o Oti quer entrar, se vai entrar pelo Ligados, vamos ver aqui. Não, Ligados é o Gabriel. O, o Oti, peraí, vamos ver se ele entra pelo Olá, Tivo. Oi, Oti, tá aqui? Não, é Gabriel, né? é eu, aham. Oi, Gabriel, tudo bem? Tá bem, e você? Tá em São Paulo? Tô em São Tá Paulo. Tá chovendo? chovendo? Tá Tá chovendo. chovendo? É. Tem ônibus? E Tem. metrô? E com ar-condicionado? E metrô? Também. Vim pra casa no metrô lotado. Ai, que imagens loucas são aquelas lá, né? Pois Que a é. gente vê, Eu né? vou mandar um vídeo aqui da sacada de casa, você vai ficar doida, que a rua aqui parece rio quando chove. Juro. Jura? Bem, é por causa das cidades, né? Que ninguém faz a política certa. Ô, Gabriel, a gente chamou de novo você e o Oti, que Uhum. você é do Ligados. Você tá no Ligados, você sustenta lá a página direto, né? Sim, Então, assim, você não é só um fundador, você é um fundador, membro ativo, né, sim. dessa ideia muito interessante que é Ligados no transporte aqui de Campo Grande. Tem Ligados em outros municípios, em outros estados e tal, né? Em outras cidades que discutem também a Sim. mesma maneira você. E a gente queria que você entrasse de novo aqui com a gente, com o coletivo do que o OTI faz parte, que também muita gente faz parte aqui, que é o coletivo Linha Popular, para Uhum. a gente dar uma discutida, enfim, né? Começou o ano, né? Já com essa Tá situação bom, assim bem difícil para Campo Grande, né? São uhum. várias questões que não são boas, que partem de decisões da administração municipal, mas entre elas está o transporte coletivo urbano, que, enfim, virou um negócio aí para não fazer na época da campanha eleitoral, é isso mesmo, a gente tem que ser sincero, desde Uhum. 2022 para não fazer em outubro, que é a data base, né? Vem se arrastando e faz em fevereiro, em março, em janeiro, como foram esses últimos 3 anos, né? 23 eu Uhum. acho que foi em março, 24 eu acho que foi em fevereiro, e agora 25 foi em janeiro, todos esses anos, uma sequência de reajustes na tarifa do transporte coletivo urbano. E Campo Uhum. Grande tem ouvido, eu não sei se o Oti está aqui, Oti, eu não estou te vendo aqui, peraí, vamos ver se o Oti entra aqui. Pronto, agora ele entrou. E aí, Gabriel, a gente está no maior movimento, você também está ajudando a gente, né? Oi, Uhum. Oti, tudo bem, Oi, tudo querido? bem? Olá, Desculpa tudo aí, bom? tá? Não, fica É que às vezes tranquilo, é que para. eu tô entrando pelo meu perfil dessa vez, né? Então eu fiquei em dúvida como é que você ia Uhum. entrar. Bem, boa noite, né, a você e ao Boa Gabriel. noite. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está aí, né? Tá o Kedney, que também está nos ajudando muito nessa articulação. Douglas, que é um guerreiro da UP. É isso? O Douglas é da Unidade Popular, né? Que está aqui. Nos ajuda muito nessa mobilização na questão do debate sobre o transporte coletivo em Campo Grande. E aí a Uhum. gente vai fazer um movimento na quarta-feira, decidimos isso na sexta-feira, final da tarde, né? Todos vocês estavam lá na reunião, com vários movimentos, né? Vários coletivos de juventude, coletivos de trabalhadores, enfim, partidos políticos, muita gente, para discutir, para mobilizar em torno de falar para a sociedade: olha, nós estamos acompanhando toda essa discussão sobre o transporte coletivo urbano de Campo Grande, não é de hoje, e simplesmente a gente não pode concordar com o reajuste dessa vez. Assim, a gente também não podia concordar com o reajuste de 23, nem de 22, por uma série de discussões, mas agora é muito abusivo, né, gente? Vamos falar
sério, assim, né? E o pior é que as pessoas não estão bem informadas do processo que está ocorrendo aqui em Campo Grande, porque eles fazem um rolo para conversar sobre isso que a gente se perde, né? Assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Assim, para quem é desavisado, aparece assim: a Prefeitura de Campo Grande, que é um anjo, está sendo pressionada por uma decisão da Justiça, que inclusive já foi em várias instâncias, até instância superior e tal. E o juiz já decidiu que tem que aumentar a tarifa do transporte coletivo em Campo Grande, vai aumentar, e se ela não aumentar, se a prefeita não fizer o reajuste, ela vai pagar multas diárias e tal. Então, do jeito que vem, você fala, pô, não tem o que fazer. Aceitar e pagar, porque já estão, esse debate já chegou até na justiça. Aí vem outro, igual a mim e outras pessoas, e informam, ó, inclusive, tem uma investigação no Tribunal de Contas do Estado, que começou lá em 2020, que culminou, inclusive, num termo de ajustamento da gestão, e que isso, né, aponta também no sentido de que esse debate está sendo mais denso do que aparenta, né? Mas a gente sabe que não é nada disso, né? A bem da verdade, existe um rolo de informações que aparentam para a sociedade que a prefeitura está perseguindo o cumprimento de uma legalidade, mas a bem da verdade o que a prefeitura está perseguindo, e aí eu queria ouvir vocês, que são especialistas no transporte coletivo de Campo Grande, a prefeitura só busca, a prefeita, essa que está de plantão, que é a Adriane Lopes, mas o prefeito anterior, a única coisa que eles buscam é fazer o que o consórcio quer. É o reajuste que o consórcio quer. E o transporte de Campo Grande está um caos, a gente fala que é quase inexistente. Agora os números são 105 mil pagantes, né? 1.000 usuários, aliás. 105 mil usuários dia. Não sei se vocês estão acompanhando os números melhores, podem nos ajudar aqui. Então, a primeira questão que eu acho que tem que ser posta aqui nesse debate é o seguinte: o nosso inconformismo tem razão? Porque uma das Com coisas certeza. que o usuário, o empresário que paga o transporte, o empreendedor que usa também o transporte coletivo e tal, o que ele quer saber é o seguinte: quem está com a razão? Eu não estou conformado de pagar R$ 4,95. Esse reajuste não é bom para mim. Mas eu estou certo, a empresa está certa, a prefeitura está certa, eu tenho que me conformar, rezar para ver se Deus manda dinheiro para nós, qualquer coisa. Qual é o negócio? Então, assim, a gente abriu essa live hoje, primeiro para ser mobilizadora e para a gente mesmo melhorar os nossos argumentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os empresários que a gente conhece e tal, e mostrar o seguinte: essa tarifa, esse novo reajuste, ele está correto do ponto de vista da legalidade, do contrato que está formulado, do serviço que está sendo prestado, porque a verdade é o seguinte: você contrata uma empresa para prestar um serviço para a prefeitura, ela presta o serviço mediante uma atividade. Então, tem que colocar tantos ônibus, tem que fazer tantas viagens, tarará, para ela receber a remuneração. Então, na opinião de vocês, que estudam profundamente o transporte coletivo de Campo Grande, está tudo ok? Está certa essa tarifa? Hoje a gente está inconformado errado, a gente está, né, assim, só porque o nosso bolso não aguenta, ou isso tudo tem uma razão, um fundamento que a gente pode sustentar na rua e dizer: essa tarifa não podia ser reajustada. Nem a prefeitura está correta, nem o juiz está correto, e a gente tem argumento para isso. Então, eu queria ouvir vocês, e é claro também, vamos batendo papo, vamos ouvindo quem está aqui na rede com a gente. Perfeito. Vamos lá, então. Vou começar falando do ponto de vista jurídico, né? Bora! O juiz que determinou essa sentença obrigando ao aumento, eu tenho certeza que ele não anda de ônibus. Porque se ele andasse, ele jamais ia obrigar o povo a pagar quase R$ 5 no centro de Campo Grande. Eu pago R$ 5 aqui em São Paulo. O ônibus que anda aqui em São Paulo não se compara com nada de Campo Grande, entendeu? Não se compara. E juridicamente, né, o consórcio ele foi e ele ganhou. E não temos o que questionar em relação a isso. Eles têm o contrato deles, o contrato feito sob medida para eles, uma licitação lá em 2012, né, naquela gestão ainda. Então, assim, nós, enquanto
população, a gente não tem o que fazer, não. É aceitar e entubar, né? Porque o contrato foi feito para o consórcio, para beneficiar somente o consórcio. Não tem uma exigência no contrato em prol do povo, em prol do poder público. Não tem, entendeu? Não existe uma exigência de tipo de frota, de padrão de qualidade de frota, mas isso não existe. Não tem assim, ônibus tem que vir com tal tamanho para circular em tal linha, com tal tipo de motor, com tal potência. Não existe. O que há para Campo Grande hoje é o que existe de mais barato no mercado. Mais barato. Zero conforto, zero qualidade, tecnologia da mais simples possível, né? E quando vai, né? A última compra foi em 2023, a gente teve 61 novos veículos, só que a gente já tem mais de 200 vencidos. Então, juridicamente falando, o juiz, ele, com base nesse contrato, todo capenga que o consórcio tem, foi a favor deles, né? Tá certo? Não tá. Não dá para defender andar de ônibus, ele sabe que o consórcio não está cumprindo com a parte dele do contrato, né? Só que o juiz não vê o dia a dia, ele vê o que está na frente dele, ele vê papel, né? Normalmente, publicamente falando, é do órgão público, né? A culpada pelo transporte estar como ele está hoje é 100% da prefeitura. Começa em 2014 esse projeto de escatimento do transporte com o prefeito Olarte. Olarte colocou na Getran um ex-funcionário do consórcio para fiscalizar o consórcio. Quem poderia imaginar que isso daria errado, né? Em 16, o Marquinhos foi eleito e pôs a mesma pessoa no mesmo cargo. E ele só foi sair desse cargo ano passado. Então, assim, a gente teve um ex-funcionário fiscalizando eles, no órgão que regula eles. Então, eles fizeram o que eles quiseram na cidade. A Getran, ela abriu as pernas para o consórcio em todos esses anos de operação. Então, se o consórcio hoje está esse caos que ele está, a culpa hoje é do poder público, que não fiscaliza. E hoje a gente tem um professor de autoescola comandando a Getran. Minha pergunta que fica é, o que esse cara entende de transporte para estar num cargo desse? Nada. E assim, nesse meio tempo também, aconteceu, né, da Getran permitir que o consórcio diminua o número de ônibus circulando, permitir que o consórcio opere ou não uma linha, se tiver motorista ou não, né? Isso aconteceu muito no ano passado e nesse ano também, de você não saber se vai ter o seu ônibus passando porque não tem motorista, porque não tem ônibus. O consórcio também, nesse meio tempo, fundiu, eram 4 empresas, agora são apenas 2, então eles cortaram custo com garagem, com operacional, e com isso sobrecarregou as empresas que já tinham. Então, assim, a manutenção ela fica muito mais a desejar, ela é muito mais mal feita, a limpeza já não é uma coisa que acontecia com frequência. Hoje está pior ainda. Se você andar no ônibus hoje que opera pela região norte da cidade, os ônibus estão imundos, porque não conseguem fazer uma limpeza simples, certo? E da parte do consórcio, mas antes de parte do consórcio, o poder público também não cobrou nada de contrapartida do consórcio. Poxa, desde 2020 tem subsídio para o consórcio, 10 milhões, 13 milhões, e não foi cobrado nenhuma contrapartida. Só foi dado. Assim como foi dado a isenção do imposto do ISS, e não foi cobrado nada. A única desculpa que eles dão é, se a gente não isentar, vai ter que aumentar muito mais a tarifa. Caramba! Sabe? Já economizam no máximo que podem na cidade. Operam com o lixo do lixo que tem oferecido no mercado. E querem cobrar R$5 nesse transporte, sabe? O consórcio só paga desculpa, né? Consórcio é empresa, eles querem lucro. Então, o que eles puderem fazer para lucrar, eles vão lucrar. Vão fechar grade? Vão. Vão mandar a gente embora? Vão. Vão ir na Venezuela buscar motorista? Vão. Para manter o custo baixo, eles lucrando. Eles não estão preocupados com os usuários, estão preocupados em lucrar. E ainda está sendo lucrativo, porque se não fosse lucrativo Campo Grande, tinham saído daí. Tinham dado golpe, como a Serrana fez lá em 2012, e sair da cidade. E, mais uma vez, ia sobrar para o poder público socorrer, como já está acontecendo. Só que, assim, se a gente quer melhoria no transporte público em Campo Grande hoje, o poder público tem que agir. A gente não pode ficar com consórcio, vai, meu Deus, eu vou acordar bonzinho hoje, eu vou comprar 40 ônibus para ar-condicionado. Não vai. Não vai.
Então, ou o poder público toma a rigidez na fiscalização e na cobrança, ou a gente vai pagar R$ 6 no transporte ainda esse ano, com o ônibus de 2010 circulando. É. Então, assim, o que você fala para a gente, que você traz um monte de razões e com muita fluidez, assim, a maneira como você fala, mostra para a gente que você conhece bastante o transporte, que você acompanha o transporte coletivo de Campo Grande. O que interessa é o seguinte: o juiz deu uma decisão sobre um tema sobre o transporte, que tem que fazer o reajuste ou não tem anual? É isso que foi o objeto daquela ação. E o juiz deu, tem que fazer anual na forma do contrato. Acontece que a gente tem um monte de outros problemas que foram construídos pelos próprios gestores, o gestor Nelsinho Tradi, que foi o prefeito que fez a licitação, aí depois os outros prefeitos que também não atuaram sobre esse contrato, não é? E quando você fala Getran, a gente fala Getran, a Gereg e a prefeitura, e a própria prefeita, ou o prefeito que está aqui, não fez nada por um dos serviços mais importantes da cidade, que mexem muito com a qualidade de vida das pessoas, né, com o ambiente todo, inclusive com o desenvolvimento social e econômico. As pessoas deixam de ir ao médico porque não tem o valor do transporte coletivo, deixam de buscar emprego, deixam de atender, assim, gente nossa, fala, olha, eu consegui o curso, tá legal, eu consigo dinheiro para pagar, mas eu não consigo ir no curso, porque eu não tenho dinheiro do transporte, que vai significar mais quase R$ 300 por mês. Então, assim, esses aspectos do contrato não estão observados pela justiça e nem pela administração. E aí é por isso que você fala que não dá para sustentar, o contrato é ilegal, a relação jurídica administrativa com a prefeitura e o consórcio não obedece o que está normatizado. A normativa já é ruim, que são as cláusulas do contrato, mas mesmo essas não estão sendo observadas adequadamente. Tanto que a prefeitura, do nada, pede para a Câmara, e muitos vereadores aprovam, eu nunca aprovei, subsídio para o consórcio, sem justificativa nenhuma. Olha, que nem você falou, vai aumentar um pouco a tarifa. Uai, mas e aí só porque eles falaram isso, a gente vai dar um do ISSQN, porque senão vai subir mais a tarifa. Assim, sem nenhuma explicação mais profunda, né? Mais comprovada efetivamente. Aí, Oti, a gente sabe que vocês criaram um movimento muito ligado à juventude, tudo bem, Gabriel é jovem também. Eu também sou muito jovem, só tenho 56 anos, mas o Oti está muito ligado num grupo que foi crescendo e se estruturando aqui na cidade, que chama Coletivo Linha Popular, que tem uma ideia diferente de fazer o transporte coletivo, né? Mas assim, por que o movimento que você está representando aqui nessa live e tal, acha também que essa decisão é uma decisão imoral, injusta, ilegal, e por que nós temos que combater isso até o ponto de revogar esse reajuste que foi concedido na sexta-feira? Certo. Deixa eu me apresentar primeiro para todo mundo, né? Meu nome é Oti, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, e por isso eu sempre tive interesse pelo sistema de logística e transporte da cidade, e sempre reparei que tinha muita coisa que não fazia sentido. Tá dando para me ouvir tranquilo, só para saber? Sim. Algumas coisas não são feitas da forma mais eficiente que podia ser feita. Então, as cidades, elas não são pensadas para as pessoas. O nosso transporte não é feito para a gente poder se deslocar da maneira mais confortável e até mais barata também, mais ecológica. Então, a nossa cidade, na verdade, ela é toda pensada para ser um sistema de controle e até de prisão mesmo, da qual a gente vai de um ponto até o outro, visando agradar um determinado tipo de grupo de poder. Então, já vou falar mais sobre quem é esse grupo de poder e vou explicar um pouco sobre essa decisão jurídica, né? Que foi o que a Luísa aqui perguntou. Bem, essa decisão judicial, ela é justa? Ela é imoral? Na minha visão, não é imoral, mas também não necessariamente é justa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que depende da interpretação e do viés que você estabelece legalmente. Então, eu acredito que é o seguinte, se você tem um viés trabalhista, isso é um absurdo, isso é injusto. Como a Luísa tem um histórico de entender, de trabalhar, então isso é um completo absurdo. Mas se você é um advogado que defende empresas, e se você tem uma visão já neoliberal de administração, porque a gente precisa dar nome para as coisas, a visão neoliberal diz que as empresas têm que gerir todos os serviços da cidade, gerindo esse serviço da cidade, eles têm que ser lucrativos e elas têm que concorrer e que o mercado naturalmente vai se reorganizar, né? Quase como se fosse uma coisa divina, né? Uma lei natural de que os serviços vão se organizar e a gente vai ter o mais eficiente. Bem, a gente tem um modelo de gestão neoliberal que se estende no Brasil desde a década de 70. E aí eu faço a pergunta para vocês. De alguma forma os serviços melhoraram?
Desde a década de 70, as pessoas aqui que são mais velhas, vocês sentem que o transporte ficou melhor? Porque quando eu pergunto para essas pessoas, o que eu ouço é o contrário. Então, essa visão neoliberal que prega que um modelo de autogestão, né, do mercado é mais eficiente, é uma gestão, é uma visão equivocada e idealista. Mas a quem interessa esse idealismo, né? Esse idealismo é muito útil para poder fazer as pessoas acreditarem num discurso, porque ele é mais fácil de a gente entender, só que ele é muito mais útil para quem está querendo que essas pessoas acreditem nesse discurso. O que eu quero dizer com isso? Veja, a empresa, ela já falou, ela faz ameaça em determinados momentos, a gente ouve das pessoas, dos acionistas falando que uma empresa de transporte não é lucrativa. E o que mantém a lucratividade dela? Eu diria que são 3 pontos: o subsídio da prefeitura, a precarização do serviço e as más condições de trabalho dos motoristas. Como a gente tem um sindicato aqui que é até bastante combativo e organizado em diversos momentos, inclusive várias vezes, né? A gente vê várias notícias, a gente percebe que os motoristas até que ganham relativamente bem, mas que trabalham muito tempo e que ficam muito estressados. No nosso perfil você vai conferir um vídeo de um motorista que está numa situação de estresse extremo e que ele vai reclamar da questão de como está sendo trabalhar, né? Enquanto motorista do consórcio Bacurus. E qual que é o que eu queria dizer, né? Que, embora eles não cumpram todas as cláusulas do contrato, a partir de uma interpretação com um viés mais neoliberal, com um viés mais empresarial, a questão não é cumprir as cláusulas. A questão é, a gente precisa de uma empresa, e a empresa, de fato, para que ela consiga aumentar o capital e o lucro dela esse ano, ela precisava aumentar a tarifa. Tanto que o mesmo foi feito ano passado, tanto que todo ano as dívidas das multas dela do contrato também são perdoadas. Então, qual que é a questão? Que aqui a gente já debateu várias vezes, né? Que é insustentável esse modelo. Se a gente quer um sistema que seja eficiente, que as pessoas tenham um transporte bom, isso vai ser impossível de se ter com uma empresa de transporte privada. Isso é impossível, porque a empresa de transporte privada ela precisa aumentar o capital dela. Aí vocês falam, ela lucrou tantos milhões, lucrou. Mas ano que vem ela precisa lucrar mais que isso, ela precisa ter lucro sobre lucro, porque essa é a exigência que os acionistas têm, porque senão eles vão vender a empresa, né, vão fazer alguma outra coisa e vão investir em algum outro negócio que vai dar mais dinheiro, mais lucro. É uma questão bem lógica. Então, como eles precisam ter esse lucro sobre lucro, o problema está na ideia de que tem que ser uma empresa privada que vai gerir o serviço. A gente precisa primeiro pensar numa empresa pública de transportes. A Luísa visitou Maricá, né? Foi lá, conheceu a cidade, já citou várias vezes, que é uma empresa que tem uma empresa pública de transportes e que a própria prefeitura gere. Mas por que a prefeitura não quer fazer isso? Inclusive, gente, seria mais barato. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura pagaria menos, porque ela não precisaria pagar um subsídio tão caro. Afinal, ela mesma geriria o serviço, né? Ela pagaria tudo, ela poderia... Até os pontos de ônibus, tá? Para quem não sabe, é a prefeitura que cuida dos pontos de ônibus. Então, ela poderia fazer todo um serviço, ligar com as rodovias, fazer todo um processo que ia fazer um sistema muito mais eficiente. Ela não faz por 2 razões. A primeira é a pressão do lobby. Existe um lobby de que tem muito interesse da gente focar no transporte de carros, que é um transporte mais ineficiente, né? O trem é um transporte muito melhor, o transporte público é muito melhor, até carro elétrico é melhor, mas existe um lobby das montadoras aqui do Brasil. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, de transportadoras também. E a segunda coisa que a gente tem que entender, além desse lobby, a prefeitura não quer ser cobrada disso. Então, a Adriana não quer que na gestão dela, ela seja cobrada de um serviço tão complexo como o serviço de transporte. E não quer ter que abrir novos concursos para ter que contratar novas pessoas e pegar dinheiro do Estado para isso. Então, exato, pedaços de pau enfiados na terra. Esses são os pontos de ônibus, né, que a prefeitura cuida. Então, assim, para vocês verem que a prefeitura poderia, ela mesma, teria toda a justificativa contratual para dizer que o consórcio não cumpre o contrato, que ela pode administrar o contrato, nada impede isso. Mas ela não faz isso porque não existe interesse político de fazer isso. Não existe interesse político. Economicamente, de maneira técnica, em questão de eficiência, seria até mais vantajoso, para vocês terem uma ideia. Então, mas isso não é feito. Então, esse é o principal ponto do porquê que isso não ocorre e porquê que, na prática, a gente acaba dependendo disso. Então, se a gente não se certificar de que a prefeitura tome as rédeas da situação, na prática o que vai acontecer é que a empresa, por si só, vai deixar de operar ou vai ficar cada vez pior, ela vai precarizar cada vez mais de outras formas. Então, isso era esperado, isso era lógico e é a consequência natural do modelo de organização que a gente escolheu para o nosso transporte público, né? A gente não, né? Talvez um grupo de pessoas lá que tomam essas decisões ali na prefeitura, o modelo que eles escolheram, né? E é basicamente isso. Eu acho que você traz bem essa coisa de que modelo é esse. Mas na hora que você fala, eles né, optam pela lógica do mercado.
Mas é uma falsa lógica do mercado, porque, a bem da verdade, não tem mercado nenhum nisso. O que eles criaram? Uma licitação que só tem uma empresa que disputa e ganha. Então, você não tem um dos elementos do tal mercado, que é a concorrência, não é? O que o capitalismo diz é isso: ó, todo mundo vai estar aí com direito a concorrer, trazer o seu preço, o seu serviço, o seu produto, e o mercado vai regulando, não é isso? Mas aonde que tem mercado aqui? Aonde que está o mercado de transporte coletivo de Campo Grande? Se nós não conseguimos, o vereador Júnior Coringa, meu parceiro lá, nessa luta do transporte, e eu e ele estamos cansados de apresentar projetos de lei para autorizar o transporte em vans aqui em Campo Grande. Não existe transporte coletivo em vans aqui em Campo Grande, o que não tem nenhuma razão para proibição, porque qual é o problema? As pessoas podem ser transportadas também em vans. Por que não abre uma licitação para fazer o transporte em vans? Eu já tive a oportunidade de aprovar com outros colegas lá uma lei que nunca saiu do papel, que é uma lei que cria o transporte para as pessoas com deficiência, que é um transporte coletivo em vans também, né, que pode ser feito através da licitação. Mas eu estou citando, não é que eu acho que esse modelo concessionado, da licitação e tal, de contratação de uma empresa privada seja o melhor modelo. Eu também acho que o melhor modelo é a gente retomar isso e, a partir da prefeitura mesmo, organizar o transporte coletivo, não entregar para o interesse econômico do lucro e tal. Mas o que eu quero dizer é que eles criam uma falsa questão de que é o mercado que vai regular, mas eles acabam com um dos elementos mais importantes, que é a competição. Então, assim, eles fizeram uma licitação para não ter mais de uma empresa rodando aqui em Campo Grande. Nunca mais foi feita outra licitação que poderia ser feita, né, para trazer mais empresas para cá. Então, na verdade, a gente não tem disputa, então não tem mercado. Se não tem Sendo mais disputa. preciso, Luísa, o consórcio chama consórcio porque é uma união de várias empresas. E aí esse é um ponto importante que eu queria falar, porque o capitalismo e o neoliberalismo, eles se intitulam sistemas econômicos e técnicos, mas na verdade eles são políticos. Porque o interesse deles é manter na mão de um grupo, né? Não é técnico, por quê? Porque a tendência real e não idealista deles, como você comentou, é justamente o monopólio. Então, o consórcio são várias empresas que decidiram elas se juntar, porque na prática é mais lucrativo, né? Você tem menos trabalho, você tem soma, divide entre todo mundo ali, acabou. E aí eles, entre si, eles têm democracia, mas pra gente é ditadura, porque é tudo imposto, né? A gente não tem nenhum direito de decidir sobre nada. E é só isso que eu queria comentar. Não, você está super bem, mas eu acho assim, que voltando na tarifa, que é um negócio que está muito forte, que a gente precisa se preparar para o debate com as pessoas e tal, então a gente pode dizer tranquilamente para todo mundo que a gente encontrar nos terminais, porque nós estamos indo nos terminais e tal, conversando, a gente pode dizer: olha, não foi essa decisão do juiz, não é uma decisão que considerou todos os elementos do transporte público de Campo Grande. Eu acho que essa é uma questão muito importante. O juiz decidiu só sobre uma parte do debate, que é: tem direito ao reajuste ou não tem agora? É isso aí que foi discutido. Todos os outros elementos que estão em volta da prestação do serviço de transporte coletivo em Campo Grande não foram nem levados ao judiciário. A gente pode levar? Pode. A gente pode levar com ação popular, podemos levar com representação ao MP, a gente pode fazer uma série de medidas. Porque o que fica muito na cabeça das pessoas é essa história: ah, não, o juiz já decidiu. O juiz decidiu um aspecto, tem que fazer o reajuste na forma que está lá no contrato, ou seja, naquele prazo e com o indicador, sim, mas ninguém mais levou o resto da questão para a justiça decidir. Então, na minha opinião, a gente pode dizer que esta decisão da prefeita, com base na decisão do juiz, é uma decisão que não deve permanecer, porque ela é uma decisão injusta com uma parte importante do contrato, que são os usuários. É uma covardia você autorizar pagar o aumento da tarifa, R$ 4,95 para cada passagem, né? À vista, na hora, todo mundo está pagando isso desde sexta-feira. E qual é o prazo para o consórcio resolver o que está pactuado no contrato? Não é isso. É dizer, isso
isso não é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio que precisa ser corrigido. E eu acho que a gente chegou num momento que nós precisamos mobilizar especialmente os usuários. E aí, quando a gente fala os usuários, é quem está lá dentro do transporte. Mas também quem está fora do transporte e queria estar dentro e não está por causa dessa condição absurda que o transporte funciona em Campo Grande, mobilizar todo mundo para dizer, ó, chega dessa palhaçada. Tem muito angu nesse caroço, vamos dizer, né? Uhum. Esse rolo que vocês estão fazendo e que acham que a gente não está percebendo, não dá para continuar sob o sacrifício de uma sociedade toda igual uma capital que nem Campo Grande. Aí eu quero voltar para o Gabriel perguntando assim, Gabriel, vale a pena, tem que ser feito CPI desse Com transporte certeza. coletivo lá no Poder Legislativo? Como que você acha isso? Como é que a gente vai para isso? Enfim. Bom, eu sou super defensor da CPI. Acho que ela já passou da hora de ter saído. Se ela tivesse saído lá atrás, não teria chegado onde chegou hoje, né? Só que a gente tem um problema. A Câmara. A Câmara engaveta. Como que a gente investiga se o presidente da Câmara engaveta? O Carlão engavetou todas as CPIs que foram propostas enquanto ele é presidente. O PAP vai seguir o mesmo caminho. O PAP deu tipo, pro consórcio sem cobrar nada em troca. Falando que tinha que dar, sem justificar nada, sabe? Então, assim, a CPI ela tem que acontecer para ela se investigar e para poder mostrar pro pessoal que realmente não tá rolando. Poxa, não é possível que os vereadores da nossa cidade, os 29 que estão aí, não olham no Facebook durante o dia, não olham no Instagram e não vê que o transporte está sendo alvo de reclamação. Todo dia sai matéria no Media Max reclamando do transporte, de ônibus quebrado, de ônibus com peça solta, que machuca, que mata o povo, e o pessoal tá achando que tá tudo bem. Então, a CPI tem que acontecer. Esperamos que não seja engavetada dessa vez, né? Mas tem que acontecer para se investigar. Porque quando mexer nesse contrato, nesse vespeiro, vão achar muita coisa. Vão achar muita coisa irregular. E tem que se investigar ainda mais. Tem que se investigar o que a agência reguladora, a AGETRAN, fez nos últimos 6, 8 anos, durante a administração do ex-presidente, que deixou com que a empresa ficasse tão relaxada assim, a ponto de não ter ônibus para circular porque está em manutenção quebrado, porque não se cuida, porque não batem lá para poder ver o que está acontecendo, que não está rodando ônibus, porque não tem a multa para descumprimento de tabela, porque eles isentam. Compensa para o consórcio não pôr para circular, deixar o povo lá esperando no ponto, do que eu pôr para circular. A multa eles não vão ter que pagar depois. Uhum. Entendeu? Então, a CPI ela tem sim que ser instalada, tem que se investigar o consórcio, e quando se investigar o consórcio, quando se investigar tudo por trás desse contrato, vão achar muita coisa interessante. Vamos embora, então. E aí, Oti, como que o movimento aí do coletivo Linha Popular pensa esse negócio? O Poder Legislativo tem um papel de representação popular, é muito importante. O Poder Legislativo é uma coisa muito importante para uma sociedade, mas é preciso que ele esteja sintonizado com os interesses dessa sociedade. E o que a gente vê no passado da Câmara, tomara que essa legislatura seja diferente, é uma posição de, olha, o que a prefeitura pedir, a gente faz, porque tem uma ameaça de que o transporte vai parar em Campo Grande, porque não vai poder funcionar mais com esse consórcio que não aguenta a passagem, né? O que seria Uhum. melhor até, às vezes, né? Porque a gente resolveria de uma vez. Mas o que a Câmara tem feito, e eu fui presente lá, é aprovar lei que concede subsídio volumosos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, primeiro, lá em março, foram 16 milhões de reais. Aí depois, do nada, apareceu em outubro um outro projeto de lei com mais 3 milhões e 300 mil reais. Então, a gente somou 20 milhões de reais de subsídio no ano passado. Só do Tudo sem município. menor Só do justificativa. município. Tem do estado também. Só do município, tem do estado também. Mas aqui, sem nenhuma justificativa, vem aquela coisa ali, 4 linhas e tal, chega em cima da hora e quer que a gente vote. E mais, eu vou ter contrário, só para deixar mais claro já. E, além disso, vem o pedido
para isentar o consórcio do pagamento do tributo, porque, além de tudo, ele não paga o ISS-QN, que estava lá no contrato, está lá no contrato, como uma obrigação contratual, que é o pagamento do imposto, que é o ISS-QN. Todo mundo paga, o consórcio não paga. É mais ou menos 10 a 12 milhões por ano, não é? E assim, também fui contrário dessa vez, e da outra vez também, eu só fui a favorável uma primeira vez lá, naquela época do Bernal, porque eles não trazem o impacto efetivo, eles não trazem o tamanho dessa isenção, né? Vem aquela coisa, não, é urgente, é preciso, vai acabar o ano, não sei o que lá. E eu acho que a Câmara agora, nesse momento, deve ir para Campo Grande, parar, formar uma comissão parlamentar de inquérito, né, e estudar ponto a ponto desse nó e a gente ir avançando, porque não dá para ficar desse jeito. O que o movimento do Linha Popular acha, o coletivo Linha Popular acha disso tudo? A gente faz uma CPI na Câmara, tem ambiente político, que rumo essa CPI deve ter, né, Oti? Fala para gente. Então, a CPI é importantíssima e a gente no coletivo entende que todos os processos, tudo que a gente for fazer, que vá puxar um pouco mais essa corda para o nosso lado, o lado de quem trabalha, quem pega ônibus de verdade, tem que ser apoiado. E eu estou afirmando nesse sentido, por quê? Porque a gente acredita que são dois interesses opostos. Então, o coletivo União Popular, ele entende que são opostos, né? O interesse das empresas, o interesse da prefeitura e o interesse do trabalhador. E não tem como ter um consenso. E, na verdade, só é possível modificar isso uma vez que a gente modifica a estrutura. Então, mas qualquer forma de manifestação que seja possível dentro dessa estrutura, seja fazendo um contrato melhor, seja questionando juridicamente, seja uma CPI, seja uma manifestação, qualquer forma que a gente tem nessa estrutura, que ainda é precária, de se mobilizar, é melhor do que forma nenhuma. Então, se a gente se organizar de qualquer modo que seja, é uma organização e é um primeiro passo para pensar uma nova forma. Então, a CPI vai mostrar o quê? A CPI vai mostrar muitas coisas que a gente não sabe, mas que talvez a gente perceba que, olha, talvez a gente não precise tanto do consórcio. Talvez a gente não precise tanto de uma empresa privada administrando. Talvez nem a prefeitura precise contratar milhões de concursados para fazer esse monte de concursado. Talvez ela possa contratar alguns concursados, mas talvez a gente possa fazer um modelo de assembleias populares, retornar com as associações de bairro, com centros comunitários, pensar um transporte coletivo, uma nova forma de urbanismo para a cidade. Isso é uma coisa que, assim, para mim, é muito importante. Uma cidade que exista em harmonia com a natureza e em harmonia com as pessoas, né? Porque a gente não está nem em harmonia com as pessoas da cidade, né? A gente anda... Uma cooperativa, exatamente. Uma cooperativa pública, né? Porque a gente não pensa nem, por exemplo, assim, que a gente anda na calçada e a calçada é cheia de rampa. É totalmente inacessível. Então a gente vive numa cidade que não tem árvore, uma cidade que é difícil de andar por ela, né? Quem já andou na cidade meio-dia, uma hora, porque estava indo para um lugar, sabe como é insustentável. Então, se a gente não vive nem em harmonia com o lugar que a gente vive, que dirá viver em harmonia com a natureza, né? Que dirá viver em harmonia com as outras pessoas que a gente convive também. Né? Quando a gente volta de casa, a gente está estressado, a gente não quer falar com ninguém. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que qualquer forma de manifestação que vá mobilizar, que vá mostrar qual o problema disso, é necessária e é importante para a gente dar um primeiro passo para pensar uma nova forma de organização e de repensar as coisas, da qual a gente não precisa, sei lá, fazer CPI, da qual a gente possa simplesmente discutir de uma forma democrática, né? Juntar todo mundo num lugar e falar, ó, como a gente pode melhorar esse ponto que está ruim. Eu acho que essa é a melhor forma da gente pensar. Eu gostei. Então, assim, a CPI é fundamental no âmbito da Câmara, eu falei isso porque eu sou vereadora, vocês sabem disso, então, assim, uma das minhas atuações deve ser ali. Então, é isso mesmo, vamos atrás dessa CPI, que ela é muito importante para a sociedade, seja para realmente revelar o que se passa e como é que a gente pode apontar novos caminhos, como ser mobilizadora para pensar, né? Que nem você falou, né, Oti? Outras alternativas, problematizar a questão, fazer mais coletiva essa situação toda do transporte e como a gente pode alterar. Mas esse movimento de quarta, esse movimento de hoje, de ontem, da turma foi no final de semana nos terminais, já desde sexta. Esse não é um movimento pela CPI. A CPI vai estar na discussão, está no nosso discurso, está na nossa pauta, mas nós não estamos na rua pedindo a CPI do transporte. A gente também concorda com ela. Esse movimento agora quer a revogação do reajuste, é isso. Isso. Nós entendemos
que basta, chegou ao limite, né? Como é que as lideranças chegaram nessa decisão? Eu não sei se o Odio quer falar, depois o Gabriel, porque o Odio estava mais aqui, né, nos debates, na rua e tal, e o Gabriel depois, dizer isso para a gente. Ok, a CPI é instrumento, é importante, nós vamos nela. Mas para aí, nós não queremos só a CPI. A gente quer que, nesse momento, pare de sangrar recursos no bolso de quem mais sofre, que são os trabalhadores. Então, a gente quer a revogação do reajuste, né? Reajuste zero, reajuste não, congelamento, qualquer coisa. Como é que o movimento está transmitindo isso para a sociedade? Como é que a gente está chegando lá no terminal? Eu não fui ainda, desde sexta eu não fui aos terminais, eu não fui andar por aí. Mas eu estou achando que é nesse sentido, né? A decisão dos coletivos é que a gente deve dar um basta nesse negócio de reajuste e vamos lutar pela revogação, é isso? Exatamente. O que eu acho importante da gente falar também, né? Que a principal coisa é a revogação desse aumento da tarifa, desse reajuste, né? Mas essa revogação que a gente vai lutar, ela é muito importante para a gente mostrar o seguinte, tá? Para as pessoas. Vocês vão perceber que é uma coisa que revolta, é uma coisa que é interessante, mas eu sempre acho importante a gente organizar essa nossa raiva. Então, quando a gente chegar na manifestação e fazer ela de forma organizada, né? A gente vai perceber que a revogação pela tarifa não é a única coisa que a gente pode conseguir. Eu garanto para vocês que a gente tem muita chance de conseguir essa revogação, porque isso já está incomodando muita gente, a gente já tem sabido de muitas pessoas que não estão gostando dessa manifestação. Inclusive, E uma vez que a gente tiver organizado e bem estabelecido, isso é um primeiro passo para outras lutas que virão. Então, depois da revogação, a gente faz uma para diminuir o preço, a gente faz uma para melhorar a qualidade do transporte. E comentaram, né, que é uma utopia. Sim, é uma utopia o resultado final. Mas esse é o nosso horizonte para que a gente se organize as nossas lutas, a nossa sequência de lutas. Porque uma vez que a gente tiver isso organizado e a gente fazer elas pouco a pouco, vocês vão perceber como que a organização do povo trabalhador unido é impossível de ser superada. Eles não têm que fazer se a gente estiver na frente da prefeitura gritando, se a gente estiver... Não tem que fazer, eles vão ter que revogar, eles vão ter que mudar essa organização. Então, pouco a pouco, conforme a gente avança nas nossas pautas, a gente vai avançar e o transporte vai ficar melhor para a gente até o ponto que vai ficar do jeito que a gente quer. Então, acho que é isso que a gente precisa ter consciência de que é possível, é extremamente possível, isso já foi feito em vários outros lugares, historicamente isso é muito comprovado, assim, eu podia citar vários exemplos, inclusive. Mas não só é possível, como a gente vai estar continuando essa luta e como agora as pessoas estão percebendo que existe uma oportunidade de se organizar, né? A gente vai fazer esse ato no terminal porque é acessível, porque as pessoas vão estar lá, elas vão se organizar, elas vão se olhar e vão perceber que juntas elas são fortes o suficiente para conseguir revogação e muito mais. Eu diria para vocês muito mais que a revogação, inclusive. Então, o lance é revogar já esse reajuste que foi Para dado na ontem, sexta-feira, dia para ontem, tem 24. que revogar. Revogar. Daí a gente começa a conversar. Sem a revogação desses 20 centavos aí, o movimento, a sociedade e tal, não quer nem conversa, nem com o consórcio, nem com a prefeitura, e a gente vai insistir que a Câmara faça a CPI, que é uma forma de iniciar um diálogo. É que nem você disse, assim, é por 20 centavos? É por 20 centavos. Para quem? Porque a gente sabe o que custa para uma pessoa 20 centavos todas as vezes que ele precisar usar o ônibus, porque tem, né, a gente teve um movimento há 10 anos atrás, né, que foi o de 2013 lá em São Paulo, que era 20 centavos também, né? Não sei se vocês lembram. E aí era coisa assim, acho que você não lembra, outro, porque você era bebê aí. Tava lá, hein? né? Bem pequenininho. Mas assim, foi um movimento que deu umas coisas boas, mas também não deu coisa tão boa também. Deu uns movimentos meio, né, radicais de direita, quase fascistas, enfim. Mas a questão é essa. Ah, é 20 centavos. Sim, 20 centavos a cada passagem, isso significa muito para uma família. Isso significa muito para um trabalhador e para uma trabalhadora. Isso é muito dinheiro, sim, não é? E para a empresa é um sucesso 20 centavos. Não pensem vocês que a empresa está morrendo de dificuldade. A lógica do lucro é como o outro falou, é sem barreira, né? O quanto mais melhor, é essa loucura mesmo. Que é entregar um sistema de transporte de uma cidade como a nossa para um sistema como esse, que não pensa em mais nada e só pensa no lucro. É isso, Gabriel. Como é que a gente vai para essa luta, na tua opinião? Vamos para a revogação desse aumento, né, com muita firmeza, envolvendo todo mundo que nem o outro falou, a gente vai para o terminal, porque é lá que as pessoas podem participar, porque se você também depender delas se deslocarem
para participar em outro lugar, pô, o nosso problema é transporte, né? Então, é esse o caminho do enfrentamento, e começa pelo sinal mais importante desse momento: revogar os 20% que são que é um reajuste injusto, ilegal, imoral e que não pode se sustentar. Sim, a pauta principal do protesto, né, é a revogação do reajuste. Concordo 100%. Eu acho que o reajuste é a chave principal para começar a discutir sobre, né? Se a gente quer ser ouvido, se eles vão nos ouvir, a gente tem que começar cobrando isso. Então, se a gente for abrir esse diálogo, né, com o poder público, com a população e tudo mais, é bom a gente focar em pautas pontuais no momento, para não ficar um protesto de muita gente falando muita coisa e não chegar a nada, né? Tá. Então, a ideia inicial de revogação do aumento é o principal, é o objetivo, pesa no bolso do trabalhador, pesa no bolso do empresário. Hoje, a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, soltou uma nota de repúdio. Eu nunca vi, em 13 anos acompanhando o transporte, a CDL ir contra o consórcio. Eu nunca vi isso acontecer. Foi Então, legal. se até eles estão pé da vida como está acontecendo, sabe? Eu acho que é o momento. A gente está no momento de conseguir uma melhoria real para o transporte da cidade. Então, de ganho, como falar aqui, de ganho em ganho ele vai enchendo o papo, a gente vai começar quarta-feira com a revogação, numa próxima com a CPI, numa próxima uma revisão de contrato, e vamos indo. Mas a gente não pode ficar parado aceitando tudo que é imposto pra gente, como o Campo Grandense sempre aceitou. Chega. Eu acho que passou do momento da gente ir pra frente do terminal, brigar, gritar, reivindicar o que é nosso por direito. A gente paga. A gente paga e não paga barato. É quase R$ 5. Entendeu? Para andar num serviço que não vale R$ 5. Se valesse R$ 5, não teria problema. Tá R$ 5, tá 6. O pessoal paga. Só que tem que valer. Não vale. O serviço hoje não vale o que ele é cobrado, ele não vale metade do que ele é cobrado. Então, concordo com o grupo, concordo com a ideia, revogação já, e conseguindo a revogação, a gente vai para a próxima luta, que é a CPI. Então, Ou a tá bom. CPI, ou até mesmo como o Volt falou, uma conversa, né? Juntar os interessados para resolver. Porque a CPI é a nossa atitude extrema de resolver um problema, né? A gente usa ela quando a gente não tem mais o que fazer. Se a gente tivesse um diálogo com a GETRAN, com a GEREG, com o consórcio, com a prefeita, e fosse um diálogo que fosse realmente adiante, a gente poderia evitar uma CPI. Mas no ponto que está hoje, acho pouco provável disso acontecer. Eles estão bem acomodados na cidade. Eles estão mandando e desmandando com o transporte da cidade. E você falou mais cedo sobre o sindicato dos motoristas. Eu queria dizer que eles não são tão assim como você disse. Porque as últimas paralisações que tiveram do transporte público, o sindicato não estava com os funcionários. O sindicato estava com a empresa. E os funcionários falaram isso. Então, também são massos de manobra do consórcio. Eles estão tão enraizados na cidade que até o sindicato tá do lado deles. Então, assim, é a revogação e a CPI. E a gente investigando isso, a gente vai achar isso e muito mais coisas sobre esse serviço prestado em Campo Grande. Então, vamos unificar isso hoje. O movimento está unificado em revogar os E 20 revogar tá centavos. aí. Sim, revogar. Revogar Uma coisa que é essa. importante só que eu ia Vai lá. falar é que quando eu falo empresários, eu falo a lógica do mercado, gente, eu não estou falando de comércio, tá? Dos comércios locais são muito importantes para a economia da cidade, são essenciais, tá? Dos pequenos comerciantes, dos microempreendedores, dos empreendedores, inclusive. Estou falando de grandes acionistas, tá? Que não trabalham, tipo, eles não estão nem na loja que eles não estão nem no consórcio. Se brincar, eles nunca nem vieram aqui diretamente, assim, tipo. Eu tô falando, assim, gente muito, muito grande mesmo, assim, tipo. Vocês que são comerciantes, vocês se preocupam com o negócio de vocês, de como os clientes vão ser atendidos, entende? Essas pessoas não estão preocupadas, elas só querem ver o dinheiro chegar na conta delas mesmo, assim. Essa é a lógica. Então, só para deixar claro, porque às vezes a pessoa que está aqui, né, que é comerciante, ela vai se sentir um pouco acuada, mas não é essa a questão, entende? Então, é um outro nível. Eu tô falando de uma coisa completamente diferente. Gente que tem poder político mesmo de influenciar legislação nacional e coisa do tipo.
Ó, tem umas coisas assim que a gente precisa falar para terminar, que senão a gente fica aqui um tempão, né? Assim, o Já Oliveira tá aqui com a gente, ele tá falando, já lança aí a hashtag. Então, eu não sei qual que é a hashtag que o movimento tá mandando, né? Eu tô copiando umas lá que eu Aumento não. encontrei. Aumento não. Então, pronto, olha aí, Oliveira, é aumento não, tá? Que é a hashtag que a gente está trabalhando e o movimento vai concentrar na rua a quarta-feira, às 18, é isso? Conta para nós aí. Ote, certinho Isso, aí. quarta-feira às 18 horas, a gente vai estar no Terminal Morenão. A gente vai fazer todas as orientações no momento antes da gente começar o ato em si, né? Vai estar todas as organizações que vão estar fazendo. Mas vocês podem ficar tranquilos que estando lá, ouvindo as orientações, a gente vai ter um excelente ato, muito organizado e muito combativo também. Pode ter certeza que a gente vai conseguir essa revogação. Certo. E assim, quem estiver nos ouvindo, que está aqui nessa live, quem for ver depois, é para ir todo mundo. Quem usa o transporte coletivo diretamente, que é o cara que sobe lá e tal, e pega o ônibus, e aquela pessoa que não usa porque o ônibus não funciona, não roda direito, então se vira com outro tipo de transporte. Aquele que é empresário, empreendedor, né, que está com a tua empresa, né? Nesse momento aqui, eu estou no meu escritório de advocacia, a gente também tem esse impacto aqui, todo mundo tem. Quem contrata empregada doméstica, até cumprimentar a Ciana, que está desde o comecinho aqui do nosso debate, falando que ela é CLT, que é um horror esse aumento para ela e tal, né? Tiveram outras pessoas que disseram que já aumentou o desconto, né, na folha de pagamento por causa disso. Então é o seguinte: todo mundo que está por aqui, que pensa igual a gente, se organiza, vai lá, leva o seu próprio cartaz. Esse negócio é assim. A gente leva o cartaz Pode da gente, de usar o levar o próprio hashtag aumento cartaz, não. a gente vai ter gritos específicos que a gente vai fazer lá. Quem fala assim, eu não ando de ônibus, pode ir, porque isso é sobre a cidade, isso é sobre como a gente se Isso. move. Até quem não usa ônibus, é importantíssimo que vá, porque você tem reclamações a fazer na cidade. Como eu disse, esse é o primeiro passo de um movimento que vai começar agora. Isso. Então, a gente também convida todos os empresários e falando sobre isso, tem o Vander Cabral, que está aqui com a gente também na live desde o começo. Primeiro, ele estranhou o Gabriel, falou: pô, mas o Gabriel está lá em São Paulo, usando o transporte coletivo de São Paulo, o que ele está falando sobre Campo Grande? Vander, mas é que você já viu que ele entende tudo do nosso transporte, ele é um colaborador para a gente, né, entender melhor o transporte de Campo Grande, porque ele viveu aqui muito tempo, tá? Faz pouco tempo em São Paulo, um ano e pouquinho, né? Mas está de olho aqui, né? Vive com o coração aqui e tal. Uhum. Então, ele é um grande mobilizador dessa discussão. Mas o Vander é empresário, representa os empresários e quer falar com a gente depois, Vander. Eu vou falar com você para ver como que os empresários podem nos ajudar nessa discussão. Também colocar a contribuição da Terezinha Pantaneira, que vocês viram ela passar por aqui, né? Ela é poetisa, militante e tal. A Terezinha usa a cadeira de roda, ela disse que a plataforma hoje enguiçou, mas aí outras pessoas entraram dizendo, olha, não funciona esse negócio de plataforma para o transporte das pessoas com deficiência, né? Enfim, e é mais um grande problema que temos no transporte coletivo, que ele é inacessível, né? Então é isso, tem muita contribuição aqui, tem muita hashtag que o Kathleen acabou de colocar, aumento não, revoga já, CPI do transporte, mas a nossa luta está unificada em revoga já. Né? Primeira coisa é segurar o dinheiro no bolso da gente e aí a gente ter mais força, o movimento ficar mais robusto. Enquanto esse revoga já, vem também a CPI. Olha, revoga já o movimento, o aumento e que venha a CPI na Câmara, porque é muito importante. Isso que está unindo o movimento nesse momento. Vai ter carro de som? Se não tiver carro de som, vai ter pessoas com megafones orientados, vai ter equipe de segurança. Não precisa ter problema de levar pessoas que a gente vai fazer todas as orientações, vai ter gente garantindo a segurança, a proteção. Então, podem ficar tranquilos, vai ser um ato seguro, pacífico e bem estruturado, e nem por isso menos combativo, vocês podem ter certeza. Ah, muito bem. A gente é passivo, a gente é tranquilo e não sei o que lá, mas nós somos fortes, né? No argumento, na organização e tal. Bem, então a gente está encerrando. Não sei se o Gabriel quer falar mais alguma coisa para botar um gás na gente aqui. Não sei se o Ai, Gabriel vai estar por aqui ou vai ficar fazendo o ato lá pela rede e tal, botando palma então, forte para nós. tô sondando aí de dar um pulinho em Campo Grande pro ato, hein? Tô tentado, tô tentado. Tô vendo se A arruma gente precisa passagem de muita aí. gente no ato. Se você vier, é uma coisa Tô maravilhosa. vendo se eu arrumo um patrocínio pra passagem aí. Mas eu queria muito estar presente. Já estive em dois atos aí em Campo Grande. Um deles foi a gente que organizou mesmo, lá em 2018,
que foi inclusive a nossa primeira ida até a Câmara para falar sobre transporte, a convite do vereador Salineiro, que eu espero que ele também assine a CPI, né? Diz que vai Mas, assinar, falou hoje à tarde que vai não, se Deus assinar. quiser. Então, assim, eu acho que a luta ela é válida, eu acho que a gente está num momento muito bom, que, diferente daquela época, tem muito mais gente revoltada hoje com o transporte, porque chegou num ponto em que realmente não tem mais como aceitar a porcaria que tá, entendeu? Então, eu acho que a gente está no gás certo. O pessoal que está na cidade aí está no momento certo. Vocês têm que ir para cima mesmo, manifestar. Vou tentar estar presente para ir com vocês, ir para cima e não abaixar a cabeça. Se o movimento não render o que a gente espera, a gente vai continuar. A gente tem que ir para a próxima pauta. A próxima pauta é a CPI. A gente não pode desanimar. São 13 anos na luta sem uma conquista significativa. Então, não vai ser agora que eu vou desanimar. E outro movimento é bom Isso aquele que mesmo. vai indo, né, Gabriel? Por exemplo, a gente vai fazer esse na quarta, daí a gente já anima, faz outro na sexta, aí a Uhum. gente já anima, já vai para frente da prefeitura, né? O negócio é não dar Sim. sossego, Não vai porque, conseguir. sabe, né? Se a Enquanto a gente gente ficar tudo quieto, que incomodar nem o outro eles, falou. Ui, desculpa. a gente tem que incomodar muito eles. Quem não é incomodado fica acomodado. Pois é, eles estão incomodando todo mundo que está andando de ônibus, né? Que chove dentro, Uhum. que não chega no horário, que não tem as linhas, que não E, funciona a plataforma. Se eles estão inclusive, incomodando todo mundo, agora é hora de dar um troco, né? No uhum, consórcio e na prefeita por essa decisão injusta, absurda, inaceitável. Então, uhum. final assim geral, todo mundo vem, pelo amor de Deus. Por favor. Quarta-feira, 18 horas, vai ser muito bacana lá no Terminal Morenão. Eu vou convidar muita gente, vou convidar o pessoal lá da Câmara, os vereadores, vou falar, ó, vai lá para você ver como a gente sabe fazer um ato bacana e chamar todo mundo para essa luta, envolver as pessoas, explicar e tal. E aí foi muito, muito bom fazer a primeira live sobre o transporte coletivo urbano, que é uma das grandes preocupações que a cidade tem que ter e a gente precisa falar sobre isso. E vocês trouxeram esse engajamento, essa argumentação toda, esse ânimo para a gente amanhã estar na rua, segundo o Kedney, disse para a gente se organizar aqui, que não sei como é que vai ser, mas que vai ter panfleto para a gente distribuir em vários lugares da cidade, para o pessoal que está andando de ônibus, mas o panfleto que também funciona muito bem é essa rede social, né? Então manda para os seus amigos pelo WhatsApp, manda por tudo quanto é lugar que você pode aí, manifesta na tua rede, aqui no Instagram, né, dizendo o Uhum. seguinte, ó, vamos para a rua porque precisa revogar esse aumento. É uma vergonha, ele é injusto, ele é ilegal, ele é imoral. É isso? É isso. Compartilha as stories, curte essa publicação, comenta, entrega pro pessoal que, se tudo der certo, vai ser um movimento grande, fazer muito barulho para conseguir essa revogação aí. E segue Ó, o vai lá no coletivo, né? coletivo. E segue Tem o Isso. coletivo também, segue o coletivo, segue a Ligado, segue a vereadora, segue todo mundo envolvido. Vamos fazer acontecer, vamos manter-se informados sobre o transporte. Não Deixa eu vamos só só animar para esse falar, né? Que ato, é o não. coletivo Linha Popular. Coletivo Linha Popular, você vai pisar no Instagram, porque eu tô usando outro agora, né? A Aham. gente coloca denúncias, né? A gente explica tudo certinho a nossa luta lá e vocês podem ver, tá lá certinho as informações do dia do ato e local. Coletivo Linha Popular é bem facinho de achar os meninos lá, eles têm um debate bem legal. E o pessoal do Ligados também. E assim, se você esquecer, né, e não estiver vendo essa live mais e tal, entra lá no meu Insta, que sempre tem nos stories alguma coisa que vocês postam e que é muito útil, e é por isso que eu reposto, né? Que é muito mobilizador, que tem um conteúdo bacana, responsável. Isso é muito importante dizer. Vocês têm um conteúdo muito bacana e muito responsável, muito de qualidade, entendeu? E é por isso que a gente reposta mesmo com satisfação, né? Então, também quem está por aqui, um segue o outro e vamos juntos, quarta-feira, às 18 horas, lá no Terminal Morenão. Chega lá, vai ter tudo, leva teu cartaz também, leva tua faixa, leva tua turma e a gente vai dar o primeiro grito, né? Revoga já que esse aumento é abusivo. Com certeza. Um beijo, queridos, obrigada. Beijo. Até a Obrigada, próxima. Até a próxima. Marinete, que ficou me ajudando Tchau, aqui. gente. Tchau, Tudo de bom. Tchau, tchau, Titi. obrigada. Tchau. Tchau.